introduziu o ano do voluntariado, né, que seria um balde de água fria naquele processo de profissionalização que a gente tanto almejou e que a gente estava, de certa forma, conseguindo. Alguns concursos públicos, eu lembro que foram feitos, eu primeiro passei 94, 98, etc. Pelo menos uns 3 concursos públicos que foram aí, não com tanta intensidade feita agora, né, que agora está muito mais, mas gente, né, mas nós ficamos aí 10 anos sem concurso público, né, só agora retomamos. Em contrapartida disso tudo, tem a Constituição Cidadã. Fizemos uma Constituição que, se não é ideal, é muito boa, né? Introduzimos a democracia participativa, isso eu acho que foi um sucesso danado. A nossa continuidade democrática se deve a isso. Política pública para tratar de problemas sociais também é uma ideia muito boa, né? Com recurso público, com continuidade, com financiamento, com profissionais e com participação, né? Direitos de cidadania também, etc. Bom, então, né, não é muito fácil construir política pública no Brasil, né? A gente tem esses fatores aí que são, de certa forma, impedem a aceleração desse intuito. Bom, então agora tem um panorama, vou falar sobre o panorama da política. Minha fala tem 5 partes, viu, gente? Só para vocês irem acompanhando, já sabe na hora que vai estar acabando. Então, a segunda parte, panorama da política de assistência social pós-88. Né? Aí você tem a política de assistência social tem 4 momentos importantes, vamos considerar assim. A Constituição de 88, tem a LOAS em 93, tem o SUAS em 2006, né? Podemos considerar assim, apesar de ter 2005, ele foi aprovado na Conferência Nacional de Assistência Social 2003. E esse 4º momento, que o Marcelo inclusive fez referência, é um momento importante também, não é uma mudança de modelo, mas uma preocupação com a qualificação dos serviços, né? Geral, o Brasil inteiro se preocupa com isso, né? A questão do trabalho no modelo descentralizado participativo pós-93, a preocupação maior é pela profissionalização. Em Belo Horizonte a gente inaugurou o Fórum, né, dos Trabalhadores da Secretaria em 96, né? Esse fórum, ele junto com um outro fórum, são os 2 únicos fóruns de cunho municipal que apareceram no Brasil inteiro. Eles conseguiram catalogar uma tentativa de organização de fóruns de trabalhadores em 2010. Encontraram esse de Belo Horizonte e uma cidade do interior, que eu não estou me lembrando aqui agora. Fizemos no mínimo 4 seminários discutindo profissionalização versus voluntariado e discutindo política e participação popular também nesses 4 seminários, juntamente com os sindicatos, com as associações e com as organizações de classe, né? Todas patrocinando inclusive os eventos. Várias jornadas do trabalhador patrocinadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com a discussão a mesma, a gestão do trabalho, concurso público também nesse sentido. E agora, nenhuma conferência no modelo descentralizado participativo, a gestão do trabalho foi tema principal, né? Na verdade, a gestão do trabalho e participação popular teve como tema principal as 2 últimas conferências, uma em 2009 e a outra em 2011, foram contempladas. No mais, a discussão é sobre financiamento e gestão de serviços, né? Até entendo a preocupação com financiamento e gestão de serviços, muito importante, mas os 4 pilares da política, gestão do trabalho e participação, são imprescindíveis, né? Muito importante. Então, acho que houve um problema aí no modelo descentralizado participativo. Agora, no SUAS, para mim foi o contrário, né? A ênfase se deu logo de início. O SUAS se preocupou em estabelecer a política nacional, a NOB, em 2006, e logo após a política nacional de recursos humanos, né? A NOB, RH, SUAS, né? A preocupação pertinente, né? Estava em atraso já, e que fez com que o município se mexesse, né? Através da NOB RH SUAS, o município teria que criar a Política Municipal de Recursos Humanos. Falarei daqui a pouco sobre ela.
E ainda em 2010, houve uma preocupação pela organização dos trabalhadores a nível nacional, né? Foi criado o Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS, foi definidas as profissões que iriam atuar no SUAS, são 12 profissões. Isso é muito importante, porque você vai fazer o concurso público, você vai chamar quem? Né? Lamentamos a ausência de quem da formação em História, Geografia, Professor e Filosofia, né? São profissões que não se organizaram para estar nessas plenárias patrocinadas em todo o Brasil, para dizer da atuação desses profissionais no SUAS. Então foi por conta deles mesmo que não participaram, né? Um processo amplo, democrático, né? Só para vocês terem ideia, o SUS definiu os seus profissionais numa reunião do Conselho Nacional de Saúde, né? Simplesmente. Nós não, nós fizemos 5 seminários nacionais com 400, 500 pessoas cada um, em todo o Brasil, depois uma grande plenária em Brasília para definir. Então, por enquanto, né, essas 12 profissões, e principalmente colher a produção de saber dos trabalhadores que já detinham um certo conhecimento da prática, visto que já teriam aí no mínimo 6, 7 anos de atuação à frente dos CRAS e dos CREAS. Bom, então nós temos que nos preparar para superar essa última fase, né? Que na verdade a qualificação demanda compatibilizar saber do usuário, saber do trabalhador, saber das entidades e saber de governo, né? Uma atuação profissional mais no campo crítico, mais no campo reflexivo, mais no campo político, do que até no campo técnico, né? Tem que adicionar determinados aspectos da atuação profissional para que você dê conta de uma realidade, né? Esse serviço convivência familiar e comunitária, ele é um serviço muito complexo, muito profundo. Ele permeia todos os serviços da política, e eu acho que seria nesse campo que a gente conseguiria, aprofundando nesse campo, que a gente conseguiria melhoras aí. Bom, a gestão do trabalho propriamente dita. Então eu disse que o pontapé inicial foi a construção da política de recursos humanos para a área da assistência social de 2007, e que nós, em Belo Horizonte, nos mobilizamos para construir a política municipal de recursos humanos, que aí contém a questão do concurso público, do plano de carreira, da mesa de negociação e educação permanente, né? Agora, por que concurso público? Pessoal, o serviço nosso é de ação continuada, né? Você precisa acumular saber para você reformular os serviços, para você qualificar os serviços, né? Me lembro que quando a gente inaugurou os 9 NAFs em Belo Horizonte, houve a contratação de mais ou menos 45, 50 profissionais. Destes, só existem 4 atuando. Ou seja, passaram em concurso público em Betim, em Contagem, né? Me lembro também no Conselho Municipal, onde eu atuei durante um bom tempo da minha vida, de 3 profissionais com um acúmulo acentuado de atuação em conselhos. Eles também saíram porque passaram em concurso público em outras instâncias. Tem uma pessoa, inclusive, que é secretária executiva do Conselho de Contagem. Não é pouca coisa. O Conselho de Contagem é uma cidade, sei lá, deve ter 1 milhão de habitantes, né? Então, de cara, ela já... Ou seja, a gente perde muito essa produção, esse saber acumulado que as pessoas levam, né? E que, naturalmente, para reformular e para qualificar serviços, seriam de uma utilidade impressionante. Então, a falta de concurso público dá nisso. Porque
Tem, é lógico, valorizar os trabalhadores, né? É muito difícil sem alguma compensação a mais financeira, de acordo com o tempo de serviço, né? Mas é porque também é uma remuneração devido ao acúmulo que você adquire. Mas também o que a gente pretende é uma valorização vertical, ou seja, que se faça a combinação de determinado saber acumulado por determinadas pessoas e se compatibilize com as requisições de determinados cargos, né? Que determinados cargos não seja por indicação política, não seja por outro motivo, a não ser um saber que a pessoa adquire que possa estar compatibilizando com as responsabilidades e requisições do cargo. Isso é importante também. Cresce a política, né? Não é a pessoa não, também, mas cresce a política. Mesa de negociação, gente. Importantíssimo também que se faça a mesa de negociação. Mesa de negociação é o seguinte, são sindicatos dos trabalhadores de um lado da mesa, do outro lado os empregadores, as entidades e o governo, para discutir várias coisas, saúde do trabalhador, salário, jornada de trabalho, adicionais, gratificações, né? Só a mesa de negociação poderia dar conta dessa discussão, por exemplo, das 30 horas. É uma discussão complicada, né? E assim por diante. Não é qualquer instância, qualquer local que você vai negociar uma coisa desse tamanho, né? Condições de trabalho, os adicionais, tudo, né? Mesa de negociação é muito importante. E existem problemas aí, né? Aliás, a gente tem que recuperar uma coisa. Nós somos, não sei porquê, né, porque os sindicatos, eles tiveram um papel muito importante em 88, né? Sindicatos dos trabalhadores rurais, você pegar a história aí, você fica fã de sindicato, que promoveram essa transformação no Brasil, né? Mas a gente, de certa forma, a gente tem uma certa aversão a sindicato. Não sei porquê, de onde saiu isso. Você pode contar nos dedos da mão quem é sindicalizado na secretaria. Agora, não com essa turma que eu estou entrando agora, mas antes, dos 145 analistas de políticas públicas, técnicos que atuam na área da assistência social, quem é sindicalizado? Você pode contar nas duas mãos, nos dedos das duas mãos, né? A gente não dá muita importância para isso. E hoje está colocado o quê? Que na mesa de negociação, onde a gente vai estar discutindo isso tudo aqui, saúde do trabalhador, salário, 30 horas, etc, jornada, quem senta são os sindicatos. A APTA, que é a nossa associação de servidores, está nessa negociação de plano de carreira tem mais de 5 anos. 15 minutos? Tem mais de 15 anos. Mais de 15 anos? 15 minutos, mais de 5 anos. 15 anos, coitada, foi fundada outro dia. Tem quase 5 anos, gente. Não conseguiu nada. E sempre dizendo que o processo estava avançado. E estava mesmo, só que as pessoas do governo mudam. Aí muda tudo, não negocia rápido, né? E agora, por último, foram chamar para negociar a questão da greve do servidor. Chamaram o Sindibel, que é o sindicato, e falaram: não, a APTA não pode negociar, porque você está na mesa de negociação, porque é uma associação, não é um sindicato. Olha só, a APTA está até virando sindicato, não sei se vocês têm notícia dele, justamente para isso, hoje. Está virando sindicato, justamente para isso, né? E a gente vai precisar de contar com esse pessoal, com essas entidades, com essas características, né? Educação permanente, que é o 4º item que contém a política municipal de recursos humanos. Absolutamente necessário, né, gente? Olha, a realidade ela é complexa, né? Num país onde os centros urbanos foram formados há 50 anos atrás só, você passou aí de uma população rural de 80% e urbana de 20%, para o contrário, 20% rural e 80% urbano, é confusão, né? Sem planejamento, população demasiada, né? Belo Horizonte, 2,2 milhões, né? E aí os problemas são complexos em todas as áreas, né? Eu me lembro, morava ali no Gutierrez, quando o trânsito começava a complicar, aí ia lá o Detran, qualquer pessoa que trabalhava no campo público, falava assim: ah, agora essa rua vai ser mão, a outra contramão, outra contramão, e resolvia. Hoje, engenharia de trânsito, suando para resolver os problemas, né? Com sinal inteligente, etc. E assim é tudo.
né? As doenças, antigamente, era doença por falta de nutrição, hoje é por excesso. Muito mais gasto no SUS com tratamento de doenças por excesso do que por falta, né? E a área da assistência social, trabalhador não, população de rua de terceira geração, complexo isso, né? Quem vai dar conta disso? Capacitação tem que ser permanente, e é uma capacitação que não é o que a gente está tendo hoje, por exemplo. Essa capacitação que a gente tem hoje, tipificação, protocolo, política nacional, RH, é mais ou menos um nivelamento, é o primeiro nível. Capacitação, tem até mestrado em capacitação. Na verdade, a gente vai estar discutindo a produção e analisando a produção de conhecimento a partir da realidade, né? Na verdade, é isso que essa troca que a gente tem que começar a promover. E é o que está previsto na Política Nacional de Capacitação também. Então, com certeza, educação permanente. Eu não passo por uma capacitação há muito tempo. Há muito tempo. A não ser essas aí, tipificação, protocolo. Bom, agora tem dois... eu acho que até não vou falar sobre isso aqui, não. Eu ia falar da Aliança dos Trabalhadores e Usuários. É muito interessante, gente. Tem 4 livrinhos que foram distribuídos na última conferência relativa ao trabalho nacionalmente, e que está por aí. O Conselho tem, a Secretaria também tem, e tem um texto lá que fala da Aliança dos Trabalhadores e Usuários. Muito interessante esse texto, porque fala que o atrelamento do trabalhador e usuário sempre tiveram nos momentos mais importantes da política, né? Aí fala, de 88, estavam juntos, movimentos trabalhadores sem terra, sindicatos de trabalhadores rurais, as minorias, as etnias, associações de bairro, associações comunitárias, né? Eu me lembro, em 93, com a LOAS, que é um momento importante, os professores se mobilizando. Me lembro que eu estava na PUC e se mobilizando, fizeram uma festa, né? Então, quer dizer, a universidade, né, os trabalhadores da universidade, os professores atuando aí nesse campo. Me lembro de 2003, né? Vocês não vão ficar com inveja não, mas eu estava lá na Conferência Nacional em 2003, onde foi deliberado pela criação do Sistema Único de Assistência Social, trabalhadores de usuários, pessoas com deficiência, eu me lembro muito bem disso. E não é agora também, nesse momento, que vai nos furtar essa aliança, no momento de qualificar o serviço. Com certeza o trabalhador vai estar junto com os usuários da assistência social, né? Bom, agora por último, eu tenho 8 aspectos da gestão do trabalho que eu queria estar discutindo, e aí a gente encerra. Então, por exemplo, primeiro item, corporativismo. A gente não deve discutir as coisas referentes ao trabalho de forma corporativa. Gente, a gente não consegue adesão. Eu trabalhava no conselho, eu me lembro disso. Se você ficar com interesse, quanto vai ficar meu salário depois das gratificações? Quando é que eu vou aposentar? Será que eu vou aposentar bem? Isso aí pega mal demais, né? A gente não consegue adesão dos empregadores, entidades e trabalhadores e governo, e não consegue adesão também dos usuários. O usuário não ganha nada, como é que você está aí querendo mais e mais e mais? Não consegue adesão, e aí a gente precisa da adesão desses 3 instâncias que trabalham com a política, né? Os usuários, o governo, as entidades. Então, a discussão corporativa não nos interessa, não é interessante. Uma outra segunda coisa, das 8 que eu ainda tenho que falar. Hoje, né, fica mais fácil da gente falar em organização independente dos trabalhadores. Porque até então, gente, pelo amor de Deus, nós já fizemos 9 conferências municipais. A participação do trabalhador foi fraquíssima nessas conferências. Se vocês lembrarem bem, geralmente era para ajudar no serviço, alguma coisa, e no microfone era uma luta, ninguém ia, né? Ou então ia, mas ficava olhando lá para o chefe para ver se não está falando muita bobagem, ou então falando alguma coisa que não vai gostar, aquele medo. Acho que a gente precisa incutir em nós que nós podemos ter uma organização independente, né? Isso é muito confuso, não fica achando que isso é brincadeira não. Não é à toa que muitos conselhos municipais de assistência social, da grande BH inclusive, não tem representante de trabalho no conselho. Eu me lembro, há uns 8 meses atrás, pessoal, muita gente de Belo Horizonte já trabalhou aqui na política,
muita gente concursada mesmo, não tinha representante de trabalho no conselho. Eu falei, tá não querendo nada não, porque quem vai estar levando essa aprovação dessa política lá no conselho, se não tem representante? E assim, em Nova Lima é avançado. E assim em outras, agora você imagina nas outras cidades. Não tem, gente. Não é costume ter a representação do trabalho. Porque o próprio usuário acha que é a mesma coisa. Às vezes o usuário até acha, né? O usuário novo muitas vezes acha, trabalha, representando o trabalho, isso aí é com o governo, não tem, é a mesma coisa, né? Não faz a distinção. Agora quem tem que fazer a distinção é a gente. É pautar a nossa agenda, né? Dos recursos humanos. Para a política, gente. Porque o avanço na questão dos recursos humanos é para a política. A política não avança se não avançar a gestão do trabalho. Com certeza que não. Uma outra coisa que a gente precisa conversar, uma até já falei, valorização de sindicatos e entidades afins. Me lembro que o Conselho Municipal de Assistência Social utilizou uma estratégia muito interessante há uns 6 anos atrás. Colocou um representante do Ministério Público dentro do Conselho. Foi muito bom, né? Conversava muito com essa pessoa e ela falava, e as especificidades da área da assistência social ela não dominava. É normal, porque tem que tratar de muita coisa, né? Como se a gente caísse lá na saúde também, né? A gente saberia aspectos da política pública, aspectos mais gerais, mas as especificidades, creio que não. É complicado. Mas ele falava assim, mas uma coisa me intriga aqui nesse conselho. Falei, o que foi? Falava assim, olha, a discrepância do número de contratados, que são 800, para o número de concursados, que é 145. Ele falou assim, não se faz política pública dessa forma, né? Ministério Público. E a única coisa que incomodava ele demais no conselho. Então é muito bom, né? Me lembro que na instância do Legislativo do Legislativo do Estado, na Assembleia Legislativa, promoveu há pouco tempo um debate público em toda Minas Gerais sobre a NOB SUAS. Muito importante a gente ter essa articulação dentro da Assembleia Legislativa. Lá tem uma comissão de participação popular. É isso mesmo? Comissão de participação popular, é isso mesmo, né? Então, quer dizer, aceitou inclusive que nós, trabalhadores, pautássemos dentro da programação uma mesa, uma discussão sobre a questão da gestão do trabalho para toda Minas Gerais. Eu fui como representante dos trabalhadores a nível estadual e várias pessoas foram, sindicatos, psicólogos, sociólogos, a gente repartiu a fala, né, para esses locais. E, por último, uma coisa também que eu acho que a gente precisa de discutir. Olha só, a questão de trabalhador público e trabalhador privado. Eu acho que essa definição, que me desculpe o secretário, está aqui ainda? Não. Que me desculpe o secretário, não vou discordar dele. Já ia, você viu que eu nem sabia que ele estava aqui, né? Já ia discordar. Eu acho que essa discussão de trabalhador público e trabalhador privado cabe muito bem antes da Constituição de 88. Depois da Constituição de 88, eu acho que a melhor forma seria trabalhador público governamental e trabalhador público beneficente, ou de ONGs, etc. Porque, na verdade, o trabalhador do campo público, ele é dos dois lados. E a entidade, ela tem que agir como se pública fosse. Então não cabe a questão. Aí fala privado, você já pensa em privatização. Privatização na área da assistência social não existe, por enquanto. Esse modelo de descentralização política, nós temos a municipalização, que é um modelo de descentralização política. Mas o outro modelo que existe de descentralização política, que é a privatização, não. Por enquanto, não. Né? Então, aí fica pensando que eu acho que não é legal, não. Muito menos agora. Né? Eu acho que de 3 anos para cá, com o advento do Fórum Nacional e da definição das profissões, eu acho que preferi dizer o seguinte, trabalhadores do SUAS. Essa é a nomenclatura que eu tenho usado de 3 anos para cá. Né? São as 12 profissões, então, trabalhadores do SUAS, que tanto atuam no campo, eu ia falar no campo privado, no campo público, governamental e no campo público beneficente, né? Acho que fica melhor assim. Bom, outra coisa também que ficaria antes das manifestações de rua, ficava muito difícil da gente explicar o papel do fórum dos trabalhadores do SUAS, né? Porque aí eu sempre falava assim, fórum é mais para fazer pressão.
Aí o pessoal, pô, pressão, né? Você não imaginava, ninguém entendia direito. Achava que é muito forte pressão, né? Mas a articulação é pressão, gente. Você faz articulação, você pautar as questões, você manter uma linha direta com o secretário, você manter uma linha direta com os sindicatos, organizações de classe e associações, né? Você manter a linha direta com o Fórum Nacional, com o Fórum Estadual. Isso é fazer pressão, né? Então, é pressão nesse sentido. E como faz efeito uma pressão, né? Eu vi na reunião com a Dilma, depois das manifestações, aquele rapaz lá do Passe Livre de São Paulo sentou na mesa. Jamais se poderia imaginar, se por trás não tivesse existido pressão, ele não estaria lá negociando. E saiu achando ruim ainda, bravo, falou que não sei o quê, não achou não. Quer dizer, com moral, né? Saiu de lá com moral. Então, pressão é muito importante. Me lembro que eu saí do conselho também e fui para a secretaria. No primeiro momento fiquei ali no gabinete da secretaria, e aí que eu percebi. Achava que muitas matérias a secretaria tratorava o conselho, passava por cima, né, minha experiência de lá, mas percebia também que existia um grande esforço da secretaria em estabelecer estratégias de atuação no Conselho Municipal de Assistência Social. A secretaria dispõe de 2 a 3 profissionais para ficar por conta do conselho e fazer com que as matérias sejam discutidas. Isso é bom, né, gente? Está dando importância para o conselho. Então o conselho também faz muita pressão. Me lembro da Beth Leitão, foi dar o anúncio do concurso público numa assembleia na PUC, e ela um dia antes não tinha ainda certo a questão do concurso. E ela ficou toda alegre, porque no dia ela conseguiu permissão do governo para que fizesse o concurso, então ela foi e deu a notícia, toda satisfeita, mas eu nem sei se ela iria, caso ela não tivesse conseguido isso dentro do governo. Quer dizer, mais de 300 trabalhadores na PUC, aquele auditório imenso, né, e a pressão realmente existiu. Então, pressão é muito importante, né? E por último, né, uma coisa que eu acho, uma função do trabalho, agora é a responsabilidade mais nossa, né? Porque eu já falei, a gestão do trabalho a gente tem que, através do reordenamento institucional, instituir a gestão do trabalho na secretaria, ainda não temos, assim como instituímos os CRAS através de uma reforma administrativa, assim como instituímos a gerência de assistência social em cada região, assim como instituímos a gerência de monitoramento, informação e avaliação, da mesma importância a gerência da gestão do trabalho. Então isso é uma coisa, um recado, uma deliberação repetida, nós já deliberamos sobre isso aí, a gente tem que reafirmar. Outra coisa é a política municipal de recursos humanos na área da assistência social. O Conselho aprovou e a Secretaria não publicou. A Secretaria não deu conta do que continha de conteúdo nesse documento. Esse documento está por aí. O Conselho aprovou. Então a gente não publicou. O Conselho publicou. Não, o Conselho não publicou porque quem publica é a Secretaria. O Conselho fez. O Conselho aprovou. O Conselho aprovou, mas a Secretaria não publicou. Naquela época, não transformou em resolução. Então, foi a primeira vez que aconteceu isso. Não deu conta, né? Nesse negócio de negociação, plano de carreira, o governo acha que o plano de carreira nosso é satisfatório, ele só tem ascensão na carreira de forma horizontal, de 3 em 3 anos, uma avaliação, 5% de aumento do salário, mas o interessante para nós é galgar essa ascensão mais vertical, né? Então, a gente tem que aprovar, tem que publicar essa política municipal de recursos humanos, está prontinha, está ótima, né? O Conselho aprovou, e aí não adianta também fazer só concurso público, tem coisa que não pode separar, né? Concurso público nós já fizemos 3 ou 4, e agora esse último agora, depois de 10 anos, o último agora, muito bom, né? Louvável que se passa, mas não basta, tem que ter a carreira para esse pessoal que está entrando, carreira satisfatória também, tem que ter, e é a motivação necessária, né? Então tem que ter carreira, e a mesa de negociação que vai aparecer. Quanto mais formos em termos de numéricos, mais problemas de relações de trabalho, de organização de trabalho, de condições de trabalho vai aparecer, né? Então a coisa não pode ser pingada sozinha, tem que ter um esforço. Tanto é que o importante é a política municipal de recursos humanos, que trata de concurso, plano de carreira, mesa e educação permanente. E uma última deliberação, que aí a gente poderia estar assumindo esse compromisso. É a organização política do usuário. Isso a gente não basta inserir no serviço da área da assistência social e de outras mais algumas políticas.
e receber benefícios. Não basta isso. A gente sabe que não. A exclusão tem motivos profundos de sobra aí, e aí a gente vai ter que participar, e isso o profissional pode fazer muito, né, nessa articulação. A gente tem que desenvolver uma metodologia do ponto de vista prático, desenvolver uma metodologia pedagógica para as reuniões dos conselhos locais de assistência social, né? Isso aí, fala-se muito nisso, mas nada se faz, né, com relação a isso. Não é a pessoa chegar lá e não parar de falar, fica igual eu aqui, falando, e não adianta nada, usuário para a mão do queixo assim, você está achando que está repassando informações, você está achando que está agradando, porque nós gostamos de falar, né, gente? Então a gente vai achando, meio masoquista, né? A gente fica achando bom, né? Então o usuário não acha, né? Então é uma metodologia que ele possa estar participando mais, criticamente, né? Verbalmente, se empoderando e podendo fazer suas reflexões, etc., né? Com aquela constituição do ser político. Ok? Então, no mais, muito obrigado, agradeço a oportunidade e a gente vai estar aqui para realizar esse setorial, essa pré-conferência e boa conferência para todo mundo, ok? Obrigada, Sábio. Gente, agora nós vamos passar para os trabalhos em grupo.